Boa tarde, meninos e meninas do quarto ano. Tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos à aula de português da semana. Hoje, a nossa aula de português, nós vamos ver algumas atividades do nosso livro de português, o livro Marcha Criança. Então, já deixem ele separado, pois nós vamos utilizá-lo na aula de português e também na aula de redação. A correção da atividade que eu passei para vocês, na verdade, ela foi corrigida na aula passada, então já está corrigida. Vamos apenas realizar novas atividades e corrigi-las hoje, tá bom? Mas antes de começar com a agenda e a correção e as atividades, quer dizer, eu gostaria de falar um pouquinho com vocês sobre a novidade que a escola trouxe, que são as aulas ao vivo, que na verdade são plantões tira dúvidas. O que são esses plantões e o que eu devo fazer, como funcionará? Na verdade, eles já começaram hoje, provavelmente vocês já assistiram a aula de hoje, né? Vocês já assistiram o tira dúvida de hoje. Mas eu gostaria sim de falar um pouquinho sobre, tá bom? Esses plantões tirando dúvidas, como o nome diz, é para tirar as dúvidas de vocês. Então, se você tiver alguma dúvida na resolução da questão ou da atividade, ou daquele conteúdo que foi explicado, você ficou com alguma dúvida, você pega essa dúvida e leva até o plantão Tira Dúvidas. Então, no dia em que nós formos nos encontrar aqui pela internet mesmo, né, usando o aplicativo Meet, você traz essas dúvidas para que a gente consiga eliminar todas elas, tá bom? Não é para resolver as atividades. Esse encontro não é para resolução de tarefas, não. Depende se você tiver ficado com a dúvida. Você vai assistir a aula normal no YouTube, vai fazer a atividade e o que você não entendeu bem na aula ou o que você não entendeu bem na atividade é o que você vai trazer para esse plantão Tira Dúvidas, tá bom? Então, eu aguardo todos vocês no dia e horário marcado que vocês já receberam o horário pela coordenação. Os pais de vocês já receberam. Então, temos aquela 1 hora ali de cada um dos conteúdos, no caso, né, do português, no caso de redação, para a gente conseguir tirar todas essas dúvidas. E também para a gente se conhecer um pouquinho mais, para a gente se ver, conversar um pouquinho com o colega, né? Rever ali, ter aquela nova rotina que a gente tinha antigamente de se ver todos os dias. Então, a gente vai conseguir resgatar um pouquinho disso também, tá bom? Mas o objetivo principal é esse, tirar as dúvidas de vocês. Espero todos vocês nesses plantões, tá bom? Agora, vamos iniciar a nossa aula. Vamos iniciar a nossa aula hoje copiando a agenda. Vou dar um tempinho para vocês poderem copiar a agenda, tá bom? Então, podem copiar. Pronto? Nossa agenda, ela mostra que o conteúdo de hoje é ortografia. Nós vamos falar sobre S ou Z e também sobre o LH, o LI e o H sozinho, tá bom? Temos como atividade para a classe as páginas 159 a 161, depois 200, 201, 210 e 211. E para casa temos as páginas 148 e 149 do livro e da caligrafia as páginas 62 a 65 e 84 e 85. Lembrando que a APC será corrigida na nossa próxima aula, tá bom? Hoje nós vamos fazer um pouquinho diferente. Hoje o nosso conteúdo ele vai ser explicado
dentro das atividades. Então, eu peço que vocês abram o livro de vocês na página 159 e façam as atividades da página 159 até a 161, tá bom? Façam a atividade, pausem o vídeo, façam essas atividades. Quando vocês retornarem, né, nós vamos corrigir, tá bom? Então, podem pausar o vídeo agora e tentem resolver essas questões. Agora que vocês já finalizaram, vamos fazer a correção. Junto com a correção, nós vamos ver a explicação desse conteúdo, né? Que é o uso do S e do Z entre as vogais. Nós vimos que o X é uma letra que pode ter vários sons diferentes. E aqui no caso, o S e o Z, quando estão sozinhos, entre duas vogais, ou seja, né, uma vogal antes e uma vogal depois, eles têm a pronúncia parecida ou igual. Aqui tem os exemplos na página 159. Mesa, reza. Então, tanto o S como o Z aqui têm o mesmo som. Eles apresentam o mesmo som. Vamos para a correção da atividade. Primeira questão, na página 159, diz assim: leia o poema em voz alta. Vem, vamos falar do prazer, do bom, no trabalho e lazer, de coisas gostosas, alegres, formosas, tão boas de ver e fazer. Na vida há muita beleza, amigos, amor, natureza. Há risos, sabores, há som e há cores. Deixamos para lá a tristeza. Distribua no quadro abaixo as palavras destacadas no texto. Palavras com Z e palavras com S com som de Z. Então, esse S, quando ele está entre duas vogais, tem uma vogalzinha antes e uma vogal depois do S, ele apresenta o som de Z. Ele apresenta o mesmo som que o Z nas palavras. E quais são elas? As palavras com som de Z são as palavras que são com Z são prazer, lazer, fazer, beleza, natureza e tristeza. Essas são as palavras com Z, com som de Z. E as palavras com S, com som de Z, são gostosa, formosa, risos. Agora vamos passar a página 160, diz assim na segunda questão: forme palavras de acordo com o texto. A, tem um exemplo: claro, clareza. B, pobre, pobreza. C, belo, beleza. D, frio, frieza. E, mole, moleza. F, duro, dureza. G, limpo, limpeza. H, certo, certeza. I, esperto, esperteza. J, gentil, gentileza. Então, nós observamos aqui que todas essas palavras que nós formamos, elas utilizam o Z. Elas utilizam o Z e não o S. Terceira questão. Escreva o nome das figuras. Temos aqui uma mesa, um vaso, uma casa, a asa do passarinho, tem a setinha apontando. Temos aqui a cruzadinha e azeitonas. Quarta questão.
O professor vai ditar as frases abaixo. Complete-as com as palavras que faltam. Então, eu vou ditar para vocês fazerem agora essas frases abaixo para vocês completarem, tá bom? Item A. Dona Rosa costurou sua blusa. Vocês precisam preencher com as palavras rosa e blusa. Dona Rosa costurou sua blusa. Item B. Levei os agasalhos para o asilo. Levei os agasalhos para o asilo. Item C. Marcos comeu um doce delicioso. Marcos comeu um doce delicioso. Item D. Que bolo mais cheiroso! Que bolo mais cheiroso! Item E. O pai sempre foi muito amoroso com os filhos. O pai sempre foi muito amoroso com os filhos. E o item F, ele é teimoso, mas muito caprichoso com suas coisas. Ele é teimoso, mas muito caprichoso com suas coisas. E aí, vocês conseguiram preencher de acordo com essas palavras que eu falei? Agora vamos corrigi-las. Será que elas são com Z ou com S? Item A. Dona Rosa costurou a blusa. Todos dois são com S. B. Levei os agasalhos para o asilo. Também com S. C. Marcos comeu um doce delicioso. Também com S. Item D. Que bolo mais cheiroso. Também com S. Item E. O pai sempre foi muito amoroso com os filhos. Amoroso, S. E filhos, S também no final. E o F, item F. Ele é teimoso, mas muito caprichoso com suas coisas. Todos são com S. Se nós pensarmos aqui nas palavras delicioso, cheiroso, amoroso, teimoso, caprichoso, essas palavras, elas estão em que classe de palavras? Elas são substantivos? São adjetivos? São que tipos de palavras? Vocês conseguem saber qual é o tipo de palavras? Por mais que a gente ainda não tenha estudado, a gente vai estudar na nossa próxima aula, essas palavras, elas são adjetivos. Elas são palavras que dão características às pessoas, às coisas, aos substantivos. Então, elas são adjetivos. Amoroso, delicioso, cheiroso, teimoso, caprichoso são adjetivos. E os adjetivos que terminam em oso são sempre com S. Não é com Z, nunca. Quando for um adjetivo, ou seja, uma característica de alguém ou de alguma coisa, ele vai ser sempre com S. Quando a gente fala de oso no final, né? Por exemplo, delicioso, cheiroso, amoroso,
teimoso, né? Então, são adjetivos que terminam em oso, são sempre com S. Agora vamos passar para a próxima página, a página 161. A quinta questão, ela diz assim: reescreva as frases de acordo com o exemplo. Comprei uma linda blusa. Comprei uma linda blusinha. Item A. Você viu meu irmão? Como é que a gente pode completar aqui, seguindo o exemplo, né, que a gente vai colocar aqui no diminutivo? Comprei, aqui seguindo o exemplo, né, colocou comprei uma blusinha, no item A. Você viu meu irmão? Você viu meu irmãozinho? Item B. Pegue o pincel e o lápis na caixa. Pegue o pincelzinho e o lapisinho na caixa. Item C. Olha que mesa mais linda. Olha que mesinha mais linda. Item D. Na história que li, o anão salva a princesa. Na história que li, o anãozinho salva a princesinha. E o item E. Tomei café e comi pão na cantina portuguesa. Tomei cafezinho e comi pãozinho na cantina portuguesinha. Sexta questão. A sexta questão, ela pede: escreva as palavras abaixo, como no exemplo, e circule a última sílaba. Aqui eu não circulei, eu sublinhei, porque no computador não fica tão fácil para circular. Mas aí, no caso, vocês circulam, tá bom? Aí temos o item A, que é o exemplo, né? Risinho, riso. Circula a última sílaba, usou no final. B, mulherzinha. Mulher. Onde eu sublinhei é que vocês precisam circular, que é a última sílaba. Coisa. Coisinha. Coisa. Jornalzinho. Jornal. Amorzinho. Amor. Brasinha. Brasa. Agora, brisinha. Brisa. Pastelzinho. Pastel. Porque algumas das palavras acima são escritas com S e outras com Z. Complete a frase a seguir e responda e descubra a resposta. Então, aqui, para completarmos, eu vou ler a frase toda e você vai completar. Porque as palavras que têm S na última sílaba fazem o diminutivo com S. E as palavras que não têm S na última sílaba fazem o diminutivo com Z. Nós estudamos um pouquinho sobre isso, né? Sobre essa questão do diminutivo. Então, quando a palavra tiver um S na última sílaba, ela faz o diminutivo com S. Por exemplo, risinho, coisinha, brisinha, brasinha. Como elas terminam com S na última sílaba, elas não terminam com S, mas na última sílaba tem um S, ela vai fazer esse diminutivo com S. E no caso das outras palavras, como mulher, jornal, pastel e amor, como na última sílaba não tem o S, nós fazemos o diminutivo com Z. Então, a resposta fica: porque as palavras que têm S na última sílaba fazem o diminutivo com S. E as palavras que não têm S na última sílaba fazem o diminutivo com Z. E aí, algum de vocês conseguiu encontrar essa resposta de acordo com o que a gente já tinha estudado nas outras aulas? Quem não tinha encontrado, pode corrigir agora, tá bom? Agora, nós vamos passar
para as páginas 200, 201, 210 e 211. E vai funcionar da mesma forma. Vocês vão tentar resolver as questões. Quando vocês terminarem, vocês voltam para a gente corrigir e explicar o conteúdo junto com a correção, tá bom? Então, podem pausar o vídeo agora e retornem quando tiverem concluído. Vamos iniciar nossa correção agora que você já terminou. Página 200, primeira questão. Leia o texto a seguir e observe as palavras sublinhadas. Debulhando folhas. Os dinossauros saurópodes eram os maiores de todos, mas tinham as menores bocas. As folhas e brotos que os saurópodes comiam não rendiam muita energia. Como eram tão grandes, os saurópodes tinham que comer enormes quantidades de comida diariamente para sobreviver. Acredita-se que os saurópodes não mastigavam a comida. Eles arrancavam bocadas de folhas e as engoliam imediatamente. Os saurópodes engoliam pedras que eram movidas pelos músculos do estômago para triturar as folhas e galhos. Dinossauros em ação. Desvende os segredos por trás dos fósseis dos dinossauros. De Rupert Meffel, Mateus, em inglês, né? São Paulo, Ciranda Cultural 2008, página 8. Bem interessante esse texto, né? Agora vamos à nossa atividade. Item A. Copie as palavras sublinhadas no texto nos itens adequados. Com LH, quais são as palavras que estão sublinhadas que tem LH? Temos debulhando, folhas e galhos. E com LI, engoliam. B. Leia essas palavras em voz alta. O que você observou? Então, quando a gente lê debulhando, folhas, galhos, engoliam, o que nós percebemos? Nós percebemos que o som do LH é parecido com o som do LI. Segunda, complete as palavras com LH ou LI. Item A. Esqueci de fazer o cabeçalho no meu caderno. Item B. Ontem comemos milho assado. Item C. Com o prêmio, ele ficou milionário. Milionário, quando a gente fala, parece que é com LH, porque eles têm sons parecidos. Item D. A alça da minha sandália, a alça da sandália da menina arrebentou. Sandália. Por mais que a gente pareça que é com LH, é com LI. Sandália. Terceira questão na página 201. Complete as palavras com LH ou L e copie-as ao lado. Então, aqui nós temos a mesma palavra, que pode ser com LH ou com L. Com LH, como é que ficam essas palavras, se a gente completar? Eu vou colocar aqui apenas uma vez, mas você vai ter que completar aqui com todo o LH que pede e ao lado copiar a palavra. E do mesmo jeito com L, tá bom? Vamos lá. A primeira nós temos telha. Segunda, galho. Terceira, bolha. Quarta, filha. Quinta, molha. E sexta, velha. E agora com a letra L. Temos tela, galo, bola, fila, mola e vela. Então, a gente fala que o H, né? Nós vamos falar um pouquinho sobre o H agora mais adiante, mas nós falamos que o H é uma letra muda,
muda, que não tem som, quando nós estudamos o fonema, né? Porém, ela, quando está acompanhada aqui do L, no LH, ela tem som sim. E ela muda completamente a palavra, ela muda completamente o sentido daquela palavra. Por exemplo, telha e tela são duas coisas totalmente diferentes. E a única coisa que foi acrescentada foi esse H, né? Que sozinho não teria força, não teria nem som, tá bom? A próxima perguntinha diz assim: releia as palavras em voz alta, prestando atenção na diferença de som e de significado entre elas. Converse com o professor e os colegas sobre o significado de cada palavra e registre suas conclusões. Essa questão ela é uma questão de respostas pessoais. Ela é uma questão, assim como a quarta, que nós no momento que estamos em casa não podemos respondê-la, né? Mas mais tarde, amanhã ou depois, quando tivermos a nossa aula de Tira Dúvidas, a gente pode até conversar um pouquinho sobre essas questões, tá bom? Agora vamos passar para frente, lá na página 210, que é quando a gente vai falar do H. A página 210, ela diz assim na primeira questão: leia estas palavras em voz alta. Humor, hospital, higiene, horizonte, Himalaia, homem. Item A. O que elas têm em comum? Todas as palavras começam com H. B. Você ouviu o som das letras, que é comum a todas essas palavras. Por quê? Então, a letra que é comum é o H. Como a gente viu ele aqui no começo das palavras, nós conseguimos ouvir o som dela? Não. Porque a letra H ela não representa nenhum som na língua portuguesa, se ela estiver no começo da palavra aí. Sozinha, né? Ali. Nós vimos que acompanhada do L, no LH, também vamos ver mais à frente no NH, ela dá um som ali, mas junta com alguém. Sozinha, ela não apresenta nenhum som. Segunda, encontre no diagrama 9 palavras que começam com a letra H. Então, aqui nesse diagrama, temos 9 palavras. Aqui temos algumas dicas, né? Alguns desenhos. Temos uma hélice, nós temos aqui um helicóptero, temos aqui também uma harpa, temos aqui uma hiena. Mas quais são as palavras? Eu vou mostrar para vocês quais são as que estão na horizontal, que são as que estão deitadas, e quais são as que estão na vertical, que são as que estão em pé, tá bom? Aí vocês caçam aqui no caça-palavra e circulam. As que estão na horizontal são as palavras homenagem, hábito, helicóptero, hiena, hélice e história. Essas estão na horizontal. E na vertical, nós temos na vertical harpa e herói. E hiato. Harpa, herói e hiato. Tá bom? O pontinho diz assim: agora escolha uma dessas palavras e forme uma frase com elas. Aqui a resposta é pessoal. Tá bom? A terceira questão, temos aqui na terceira questão um poema e diz assim: leia o poema a seguir. Maluquices do H. O H é letra incrível, muda tudo de repente. Onde ele se intromete, tudo fica diferente. Se você vem pra cá, vamos juntos tomar chá. Se o sono aparece, vem um sonho e se adormece. Se sai galo do poleiro, pousa no galho ligeiro. Se a velha quiser ler, vai a vela acender. Se na fila está a avó, vira filha, veja só. Se de bolha ele escapar, uma bola vai virar. Se o bicho perde o H, com um bico vai ficar. Hoje, com H se fala, sem H é uma falha. Ora escrita sem H, ora bolas vai virar.
Aqui é bem interessante esse texto porque mostra exatamente o que eu mencionei para vocês. O H sozinho não tem som, mas onde ele entra, ele pode mudar completamente o sentido daquela palavra. E aqui nós vimos os exemplos. E o pontinho da terceira questão, ele justamente pede isso. Ó. O poema cita algumas palavras que, se delas tiramos ou acrescentamos o H, transformam-se em outras palavras. Escreva essas duplas de palavras. Então, quais são as palavras aqui que, se a gente tira ou coloca o H, elas mudam? Nós temos K, que se transforma em chá, sono, sonho, galo, galho, vela, velha, fila, filha, bolha, bola, bicho, bico, fala, falha, hora e hora. Né? Esse hora sem H é como ele mencionou aqui. Ora bolas. É uma expressão, né? Ora bolas. Então aqui nós conseguimos observar a importância do H na língua portuguesa. Porque alguns falam assim, se o H não tem som, então para que ele existe? Ele tem o som dentro de outras palavras, acompanhado de outras letras. Aí ele transforma o som daquela letra. Como a gente observou aqui, são apenas alguns exemplos, né? Acompanhando o L, que a gente viu, né? O LH, acabamos de ver. Acompanhando o N, o NH. E também acompanhando o C, né? O CH, que dá aquele som de X, que a gente até estudou já nas aulas passadas. Tá bom? Então, hoje nós vimos o LH e o LI, que são parecidinhos, e vimos o H, né, a importância dele na formação de outras palavras. Mesmo que sozinho ele não tenha som, em outras palavras ele é bem importante. Assim finalizamos a nossa aula de português de hoje. Espero que todos vocês tenham gostado. Lembrando que, além dos Tira Dúvidas, os meus contatos estão aí também para qualquer outra dúvida que vocês tiverem, tá bom? Nos vemos na nossa próxima aula. Tchau, pessoal!